Oiê, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Bem-vindos. Legal aí que todo mundo chegou pontual, chegou cedinho pra gente não perder nenhum segundo desse nosso encontro. E eu tentar também agilizar para não segurar muito vocês aqui, que eu sei que apesar de ser segunda-feira, a gente já começa com tudo. Boa noite, Célio. Então, excelente noite para todo mundo. Feliz que a gente pode se encontrar aqui mais uma semana. Para mim é uma alegria imensa e hoje é um dia especial. Eu acho que nada, né, por acaso, mas hoje é um dia especial porque se comemora, né, se celebra, comemorar não se fala, mas celebra a data de passagem do Jung. Então hoje é um dia especial. Boa noite. É um dia especial que a gente tem que celebrar de uma certa forma a oportunidade que a gente tem anos e anos depois de entrar em contato com a obra dele, com a alma dele, porque eu acredito que a obra dele foi uma entrega de alma. Então a gente tem que celebrar, a gente tem que cultuar e agradecer a oportunidade desse homem tão brilhante que fez tanta diferença e que nos deixou há 61 anos atrás. Né? Então, para quem não sabe, dia 6 de junho de 1961, Jung faleceu. Né? Ele que nasceu dia 26 de julho, faleceu já com bastante idade, numa idade avançada, e há 61 anos a gente vem redescobrindo e cada vez mais mergulhando na fonte dele, e a gente sabe o quanto mais e mais ainda a gente tem para aprender de toda a obra que ele deixou, de parte da obra também que não foi traduzida, então a gente também não tem acesso, então tem muito material rico que a gente ainda deve se debruçar e muito material que eu acredito que em algum dia a gente venha a ter contato. Enquanto isso, a gente já fica aqui abastecido, tanto com a obra completa, livro vermelho, livro negro, que já tem ali um respaldo pra gente muito grande de conteúdo brilhante pra gente se observar tanto no nosso dia a dia quanto no nosso processo terapêutico. Então, como eu acredito que também nada é por acaso, eu acabei escolhendo um tema ontem e eu preciso confessar, eu nem lembrava que era aniversário de morte do Jung, quando eu fechei esse tema, que era o outro lado do autoconhecimento. Boa noite para quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Esse outro lado do autoconhecimento, né, do processo do autoconhecimento, é muito importante para a gente e é muito importante para o nosso próprio processo. Porque a gente sabe que ele é de um valor inestimável, né? A gente sabe que o processo de autoconhecimento é extremamente rico, que a gente aprende demais com ele, que a gente tem possibilidade de ganhos, de amadurecimento, ele traz pra gente um certo empoderamento. Então o autoconhecimento é muito bacana. Ele como resultado, né, ele como parte de um processo em si mesmo, ele é muito grande. E ele enriquece o nosso dia a dia, ele enriquece as nossas percepções e com certeza enriquece a nossa trajetória na definição daquilo que a gente vai buscar, daquilo que a gente vai viver no nosso futuro. Ele por si só é uma ponte valiosíssima daquilo que foi vivido até então, até aquilo onde a gente deseja chegar, onde a gente deseja estar. Então o processo de autoconhecimento ele é uma ponte que ele é construída no hoje, com a base do que foi vivido, mas com uma percepção de onde a gente quer ir. Porém, parte deste processo, que é o que eu chamo do outro lado, ele é uma parte mais densa, ele é uma parte que exige de nós bastante energia psíquica, bastante entrega e bastante coragem. Seria hipocrisia minha falar do processo de autoconhecimento só com a parte boa, com a parte do ganho, ou dizendo aqui para vocês, o que a maioria já sabe, o quanto vale a pena se entregar a este processo. Porque a realidade, né, e realidade não só de consultório, realidade pessoal, eu mesma já passei muito por isso, vira e mexe, acabo passando novamente, então acho que
não tenha uma pessoa que esteja verdadeiramente em processo que não tenha se confrontado com este outro lado. Então seria uma hipocrisia só falar do ganho. Na verdade, o processo de autoconhecimento também gera uma perda muito grande, né? Ele gera conflitos enormes, ele gera medo, ele coloca uma série de obstáculos no nosso caminho, parecendo até que a gente precisa provar que a gente quer continuar, que a gente precisa, como se a gente precisasse bancar essa ideia para de fato conseguir os ganhos do processo de autoconhecimento. Então, quando eu me dei conta, né, que era, de uma certa forma, uma data ligada ao Jung, uma data que a gente celebra a vida dele, mesmo sendo o dia da passagem, eu achei muito interessante esse tema cair hoje nessa live, porque o próprio Jung foi testemunha de todo esse processo. A teoria da psicologia analítica não foi feita e não foi escrita com base de experimentos lá de fora, né? Só em observação, como se fosse uma coisa de laboratório, né? Uma coisa impessoal, uma coisa só assim, vamos analisar como aquilo acontece de uma forma cirúrgica, mas de uma forma impessoal. De forma alguma. A própria psicologia analítica se deu e se originou da experiência, da vivência do Jung na própria vida, nas próprias questões do próprio inconsciente, se colocando em dúvida, inclusive achando que ia enlouquecer. Então, este é o outro lado que eu quero trazer aqui, iniciar esse bate-papo, e eu gostaria da participação de todo mundo, porque duvido que alguém nunca tenha se sentido de uma forma similar, que nunca ninguém tenha parado para pensar, inclusive em desistir de buscar o autoconhecimento, e de fato é uma tarefa que exige coragem, exige bastante energia e exige determinação. Bom, para quem é novo aqui no canal ou novo dentro da teoria junguiana, eu preciso lembrar que o objeto de interesse do Jung era estudar, compreender e se aprofundar no drama humano. Ou seja, o que faz o indivíduo, o que faz o humano sofrer, o que faz o enredo da própria vida do ser humano. E como ele lida com as questões da vida, que é o que ele chama de drama humano, as suas questões, as suas dúvidas, as suas vitórias, a sua trajetória, isso interessava o Jung no seu objeto de estudo. Não era uma coisa ali pontual, não era só uma coisa só erudita. Ele queria ir a fundo no humano e entender o enredo pessoal. E aí ele começou a perceber que cada um vivenciava o drama da vida de uma maneira muito única e de uma maneira extremamente pessoal. Então ele começou a tentar compreender e mergulhar na subjetividade que a consciência era colocada à prova. Nessa subjetividade que a consciência se deparava ao viver com os conteúdos, não só aqui da vida de fora, mas também de uma parte objetiva do inconsciente, né? Então, ele tinha que lidar com esses dois lados, o que era subjetivo, mas também o que era objetivo dentro da psique. E ele dizia que mais do que compreender e determinar o que seria mais importante, subjetivo ou o objetivo, era colocar os dois numa certa balança e essa balança conseguir conversar e atingir um equilíbrio onde fizesse sentido para a vida de cada um, ou seja, um sentido único das questões tanto subjetivas que aparecem na consciência quanto objetivas que aparecem no inconsciente, porque ele dizia que o inconsciente também trazia coisas ali objetivas para a gente olhar, mas que a consciência acabava tendo que assimilar aquilo de uma forma subjetiva. Não podia ser visto de uma forma literal, não podia ser visto só de uma forma única. Boa noite para todo mundo, deixa eu só... isso é o que encanta no Jung, com certeza, né? Então só tem os dois aqui, eu não perdi nada. Bom, então voltando aqui. E aí, o Jung, nesse estudo e nessa compreensão, ele falou, né? Ele começou a perceber que por mais que a gente consiga relatar fatos, né, acontecimentos e até mesmo alguns sentimentos, né,
Os sentimentos têm uma forma, os sentimentos podem ter nomes, os sentimentos eles podem ter uma característica única. Então, por mais que a gente fale desses fatos e desses sentimentos como algo concreto, ele começou a perceber que na psique, e atuando diretamente na nossa psique, tinham vários outros estranhos, outros de mim, percepções que até então eu não tinha clareza que eu sentia, eu não tinha clareza que aquilo me afetava. Muitas das vezes eu não tinha ciência, eu não tinha noção que aquilo pertencia a mim ou que aquilo podia me influenciar, e tudo isso acabavam acontecendo de forma mútua, simultânea na nossa psique. E daí que vinha o drama da psique humana, o drama humano. Porque tem coisas que a gente consegue entender, a gente consegue sentir, outras que a gente percebe, mas que percebe como estranho. Mas elas atuam e elas pertencem a nós da mesma forma como os conteúdos que já são mais claros na nossa cabeça. Assim, o processo de autoconhecimento, e eu acho que eu fiz isso uma live, se eu não me engano, foi no começo lá da pandemia. O processo de autoconhecimento, ele vai muito além da gente saber mais sobre a gente mesmo, né? Essa é uma ideia, se bobear, esse era o nome da live. Se vocês se interessarem, eu posso até pedir ajuda para o Daniel, a gente disponibiliza, marca qual é o nome certinho para vocês. A gente tem uma noção que o autoconhecimento é o saber mais sobre mim mesma, né? Que o autoconhecimento é eu mergulhar um pouquinho mais naquilo que eu tenho uma impressão de mim mesma. E isso não é o verdadeiro processo de autoconhecimento. Esse autoconhecimento que eu acabo mergulhando mais nas minhas questões, daquilo que eu já sei, daquilo que está claro em mim, tentando amarrar esses pontos e fazendo com que eles conversem e tragam para mim um sentido, algo que faça mais sentido e se encaixe mais na minha persona, isso não é o autoconhecimento na totalidade. Isso é, na verdade, um aprofundamento da minha mente consciente. Isso é um aprofundamento das minhas características pessoais, da minha persona, né? Isso é trabalhar, de repente, até como uma estruturação egóica, mas não necessariamente isso vai ser um processo de autoconhecimento completo. A ferramenta diz que pode ajudar neste processo. Eu acho que essas ferramentas e esses testes, eles podem ajudar sim, mas eles ajudam a gente fazer um mapa, né? Um mapa das nossas características, o mapa das nossas habilidades, o mapa das nossas condições, né? Do que a gente tem ali em evidência, do que a gente precisa trabalhar. Eles de fato ajudam, mas o autoconhecimento que eu quero trazer aqui, ele vai um pouco além dessa capacidade da personalidade, da capacidade de como que eu me coloco, quais são as minhas habilidades e qual é o meu perfil. Se durante a live ficar dúvida, Renata, você volta e marca aqui para a gente voltar a falar disso, porque todas essas ferramentas, todos esses processos, é claro que eles vão dar elementos para a gente, e no caso o DISC, eu já cheguei a fazer o DISC com uma ex-professora minha, que também se formou em Jung, e foi uma experiência muito boa, e ela me ajudava ali a me entender, na minha antiga profissão até, qual era o meu perfil e como eu deveria me encaixar. Então ajudou demais esse trabalho para mim naquele momento, mas era mais para eu me conhecer, assim, a Marcela aqui no mundo de fora. Então eu tinha uma compreensão de uma característica e personalidade minha, mas como eu fazia isso se tornar um potencial e o que eu deveria trabalhar na minha relação aqui fora, tá? Esse autoconhecimento que o Jung até coloca e que eu quero trabalhar aqui hoje é um autoconhecimento da nossa totalidade. Então é uma outra parte que pelo que eu conheço do DISC, que eu já passei pelo processo e pelo que eu conheço da ferramenta, essa outra parte a ferramenta não apresentou, a gente não conseguiu trabalhar, tá bom? Mas se ficar alguma dúvida, você me relembra, a gente volta aqui, tá? Gostei, João, é o ego conhecimento, né?
Então, assim, nossa, Van, que bonito, quanto mais perto, mais longe. É um pouco desesperador, mas é isso mesmo, né? Então, assim, quando, quando a gente acaba tendo essa noção, né, de uma estruturação, é como se a gente fizesse um mapeamento de quem a gente é, daquilo que a gente já tem, vamos dizer que já está quase que pronto. Se não está pronto, está aqui pertinho da gente, de impressões. Isso vai dar uma rota para gente de identificação com a nossa persona ou como uma personalidade mesmo que a gente já conhece e reconhece de nós. Isso tem o seu valor? Tem o seu valor. Isso ajuda a gente no nosso dia a dia, nas nossas relações aqui? Sim, pode ajudar. Porém, chega uma hora que a gente acaba se encantando tanto pela possibilidade que eu quero construir, que eu acabo me distanciando de quem eu verdadeiramente sou, em busca de me adequar daquela imagem ou daquela condição ou daquela personalidade que eu quero formar, porque eu sei que aquilo pode me levar a um lugar e eu acho que aquilo pode me trazer sucesso. Isso fica muito confuso para entender, porque assim, quando a gente, conforme a gente vai entrando e mergulhando nesse conhecimento do eu sou, do que está pronto aqui fora, é muito fácil a gente afirmar mais daquilo que a gente acha que a gente é. Inclusive no livro Desenvolvimento da Personalidade, que eu não sei qual é o volume das obras completas do Jung, ele fala que o processo de desenvolvimento da personalidade, na visão junguiana, se dá até o nosso último dia de vida. Diferente da outra linha da psicologia, que ele coloca ali o desenvolvimento da personalidade até o início do jovem adulto, né, dessa fase de transição. Por que o Jung coloca dessa forma? Que o desenvolvimento da personalidade se dá até o dia da nossa morte. Porque ele fala que conforme a gente vai vivendo e conforme as situações vão acontecendo na nossa vida, a gente vai ou reforçando a ideia que a gente tem de nós mesmos, que pode ser uma ideia construída pela família, uma ideia que o próprio ambiente, a situação e o trabalho te fez acreditar que você é aquilo, que você só sabe agir daquela forma e daquela determinada maneira, ou mesmo que a gente vai construindo para nos trazer uma certa segurança, uma estabilidade emocional ou uma prontidão ali daquilo que a gente entende de sucesso, mas que na metanoia, principalmente na metanoia, outras questões vão aparecendo, a gente tem uma inversão dessa energia psíquica e a gente é obrigada, muitas das vezes, a desconstruir tudo aquilo que a gente achou e acreditou sobre nós mesmos até então. E a gente começa a descobrir outras partes que foram deixadas de lado, às vezes porque a vida mesmo não permitiu que a gente vivesse esse outro lado, ou então que a gente deixou de lado por uma simples ignorância, por não saber que ela existia, por não saber que a gente podia agir e ser de forma diferente. Deixa eu só ver aqui. Valeu, volume 17. Eu e as dificuldades em ver. Não era prontidão ao comprometimento, era alguma coisa que falava em busca do autoconhecimento mesmo. Dani, depois a gente vê, porque eu, para nome, não vou lembrar. Mas eu acho que falava alguma coisa de autoconhecimento mesmo. Então, nesse processo do desenvolvimento da personalidade, né, que é o que ele fala e que é o que a gente entende pela metanoia, se aqui alguém tiver dúvida com o termo metanoia, coloca, que a gente explica, porque isso é parte do processo de individuação e é interessante a gente saber para acompanhar o raciocínio. Então, nessa reavaliação de vida, nessa mudança, né, da energia psíquica, onde os valores mudam, onde muda na nossa conduta, é como se tivesse uma urgência para a gente olhar para as outras questões, é quando a gente também é levado a olhar para toda outra parte que a gente não tinha conhecimento, que a gente tentou deixar escondido. Então, o autoconhecimento que eu faço e eu vou atrás e eu traço uma rota mais profundo daquilo que eu já sei de mim,
ele pode fazer com que eu fique num raso da minha própria individualidade, porque eu vou ficar até um ponto onde tudo aquilo conversa e tudo contribui para esse conhecimento do eu persona ou do eu ego. Agora, o autoconhecimento, como você se conhecer como uma totalidade, você se conhecer numa condição única, nessa individualidade, nessa sua história, né, no drama da sua vida, com as suas características pessoais, com as influências da sua família, sendo, né, levado e influenciado pelo seu coletivo. O que é o seu coletivo? Acho que a sua própria família entra no coletivo, mas onde você nasceu, onde você trabalhou, qual a cidade onde você sempre morou, ou seja, tudo que conversa também com a sua alma, que está no mundo aqui fora, é um coletivo, mas que também é determinante para quem você é. Então, nesse fato, nessa condição, o autoconhecimento é a gente ter noção tanto da nossa parte egóica, mas também da nossa parte interior, do nosso inconsciente, da nossa alma. Tanto que ele fala que o nosso objetivo de vida é entrar num processo de individuação, onde a gente vai trazer, né, dar elementos e recursos para o nosso self, para a nossa imagem maior, na imagem da totalidade, poder se realizar. Ou seja, eu vou olhar para a minha parte consciente, mas eu também vou começar a conhecer a linguagem do meu inconsciente e descobrir essa minha unidade total. A metanoia é o seguinte, é um termo que não só o Jung coloca, mas o Jung trabalha muito na obra dele, que ele fala que é quando a gente chega na metade da nossa vida, e aí a metade da nossa vida não tem uma data, né, certa, uma idade certa. Nos livros dele até ele coloca que eram pacientes mais ou menos perto dos 35 anos, mas porque também a expectativa de vida lá atrás era menor, mas é quando a gente tem uma reavaliação, a gente tem uma mudança de energia na nossa vida. Então a metanoia é um período que a gente chega num ponto máximo da nossa vida, onde a gente tem que se dar conta de tudo que foi vivido e de tudo que está por vir. E normalmente tem uma frase que o Jung coloca, que eu acho muito bonita, que ele fala assim: até a metade da nossa vida, que ele põe ele até coloca como o sol, né? Até chegar ao meio-dia, o pico máximo do sol ali, que está na nossa potência, a gente costuma falar com Deus e falar assim: Deus, anota aí, ó, quero ser isso, me ajuda a realizar aquilo, quero chegar em tal lugar, quero conquistar aquilo, quero ser tal pessoa, né? Eu quero. Então a gente meio que dá ordens aí para Deus, porque a gente quer realizar. E o ideal da vida seria a gente chegar nesse sol do meio-dia, na metade da nossa vida, com esse sentimento de que de fato a gente conseguiu dar conta e realizar muito da nossa vida aqui do mundo exterior. Então a gente estudou, a gente foi trabalhar, a gente está conquistando nossas posses, a gente está conquistando nosso dinheiro, a gente já formou família, né? Esse seria o mundo ideal desse ponto máximo da vida. Só que a partir do meio-dia o sol precisa se pôr, né? Então a gente entra num processo de maturidade, mas também de envelhecimento, que seria uma preparação psíquica para a morte, que não é o morrer, mas a preparação psíquica é você conseguir colocar valor naquilo que você viveu, buscar sentido. Então ele fala que se até o meio-dia a gente fala: Deus, anota aí, ó, quero isso, dessa forma, desse jeito. Depois do meio-dia era como se a gente chegasse para Deus, né? A pergunta tem que mudar. A gente tem que chegar para Deus e falar: bom Deus, o que você espera de mim agora? E essa voz é uma voz interna, não precisa ser só um Deus lá fora, mas é essa pergunta que você fala: bom Marcela, o que você espera de mim, alma? Né? Já realizei tantas coisas, outras eu deixei para lá, mas o que você espera de mim? O que você espera da vida? O que ficou faltando? O que você se orgulha de mim? É como se as duas Marcelas pudessem conversar, a Marcela que foi para a vida, a Marcela que fez, a Marcela que mudou, a Marcela que conquistou,
com aquela outra Marcela que está sempre me acompanhando aqui dentro e ela que vai me acompanhar nessa minha descida do sol se pôr. E essa outra Marcela tem que questionar e falar, mas peraí, você tá feliz? Você conseguiu se realizar? Tem algo que você deixou passar e que gostaria de fazer? Tem algo que precisa ser mudado? Ou então fala, Deus, tá, eu já fiz muita coisa na minha vida, mas agora o que você espera que eu faça? Então é uma inversão de valor. A gente olha para a situação, a gente olha para a vida de uma maneira diferente. A própria energia psíquica muda. Parece que a gente sabe que as coisas começam a vir uma angústia, parece que a gente está um pouco desencaixado, a gente começa a reavaliar tudo, a gente começa a questionar tudo. É uma fase bastante perturbadora, porque é uma fase onde parece que as coisas não fazem sentido, parece que elas estão saindo ali do controle e de fato elas estão pedindo, elas estão sendo mexidas ali para que a gente consiga olhar para todos os eventos de uma forma diferente e decidindo o que fica, o que precisa ser transformado, o que precisa ser eliminado, trazendo mais espírito e alma, trazendo mais consciência, readequando a vida e nossas ações com os nossos valores. E aí, nesse momento da metanoia, é um momento que a gente não tem muita saída. Ou a gente começa a olhar para partes que a gente deixou ali de lado, que a gente tentou ignorar às vezes uma vida inteira, ou a gente entra num estado depressivo, né? Um estado extremamente deprimido de achar agora a vida acabou, não dá mais tempo de fazer nada, eu não sei mais quem eu sou, agora não adianta me perguntar também. Ou a gente usa a nossa energia criativa, que o Jung coloca isso, né? Que o nosso inconsciente tem um potencial criativo muito bom. Então, se a gente aprende a escutar a voz do nosso inconsciente, que fala uma outra língua, não é fácil, não é óbvio, mas se a gente aprende essa língua do inconsciente, a gente torna essa energia criativa pulsante aqui no mundo, aqui fora. Então, eu posso me reinventar, algumas coisas eu tenho que tolerar, né, e me conformar, mas eu posso sempre decidir como o meu sol vai se pôr. Então, gente, eu defino metanoia dessa forma. É um processo, faz parte do processo de individuação, onde você tem essa inversão de energia psíquica, de valores, de conduta, e que até a gente aceitar e entrar nesse processo, a gente fica angustiado, fica mexido, reavalia tudo, parece que a gente está desencaixado, mas é um processo natural que todo mundo passa. Algumas pessoas passam isso antes, né? Porque depende dessa conversa, dessa consciência sobre a vida, e tem gente que vai lutar contra isso até o último dia. E aí se torna aquele velho rabugento, a velha ranzinza, desgostosa da vida, extremamente chateada, porque parece que a vida vai acabar e que a pessoa não deixou nada dali, que se tornou inútil na vida. E não é nada assim. Galera, eu só vou voltar aqui porque eu vi que vocês estão escrevendo e eu não consigo falar e ler ao mesmo tempo. Então, pera aí que eu já... Acho que é aqui. Isso, Dani, é esse vídeo mesmo. O que é autoconhecimento para a psicologia junguiana. Depois a gente coloca um link, tá? Para quem quiser olhar. Renata, é bem legal. Se buscar o sentido. E é uma fase assim, sabe o que é muito legal? Porque apesar de ser angustiante, por mais de mexer, e é uma fase terrível, é a fase que quando, pelo menos todo mundo que passa fala que foi a fase mais linda, porque foi um marco, foi um divisor de água. Então, foca aí que o ganho vem. Ah, tem uma galera na metanoia aqui, muito bem, dá um trabalhão, mas não tem como fugir. Por isso que é bom ir para análise antes de tudo tumultuar, porque aí a gente tenta contribuir para esse processo e não retardar ele, né? Porque também empurrar com a barriga não é um bom negócio, porque uma hora essa conta chega. Então me escreve, vamos tentar arrumar esse horário, vamos olhar para isso. Então, tá todo mundo nessa jornada, muito bom. Não é um tratamento específico, isso é análise junguiana, né? Ou seja, é um processo mais aprofundado de autoconhecimento,
Então, mas não tem uma técnica, não tem um milagre, não posso te prometer resultado em 10 sessões, tipo, não. É um processo tenso, intenso e denso, mas extremamente libertador, porque é você tomando posse da sua própria vida e da sua própria alma. Isso não tem preço, né? Simbolicamente, sonhei com o Sol e a Lua lado a lado há cerca de 1 ano. Na época, não me dei conta. Que bonito! Tenta desenhar esse sonho, desenha essa imagem e faz ali, fica numa meditação dessa imagem e vê como aquilo ressoa em você. Faz isso, Cláudia. Pera que, ai meu Deus, quase fiz besteira aqui, eu e as minhas besteiras na tecnologia. Pronto, voltei. E é um processo tão importante de voltar a ser quem se é, de nos darmos a nós mesmos nesse contínuo individual. Exatamente, Diana. É um processo muito importante porque ele nos dá autonomia. Jane, isso mesmo, aos 50 anos, batata que você entrou nesse processo. Mas tem gente aos 35 mesmo, 40 e poucos, que já começa a dar esse indício de que, sabe aquela frase de até que tá tudo certo, mas parece que tem alguma coisa desencaixada, né? Não sei bem o que é, mas acho que eu tô precisando mudar algumas coisas. Isso aí é um discurso já dessa transformação. Oh, fico feliz que tá gostando. Seja bem-vindo e venha mais vezes, viu? E se quiser, vai no nosso IGTV ou no nosso canal do YouTube ver outros vídeos, mas depois conta aí o que achou. Que bom que você tá gostando, seja bem-vinda, viu? É um acordar, deixar apenas seguir um passo a passo do viver, exatamente, mas entender o que significa de fato viver para nós. É isso. Parece que a gente desperta para a nossa vida e desperta para a nossa essência. Por isso que dar conta e conhecer a gente aqui com o mundo aqui fora não é errado. E no momento da nossa vida, no momento que a gente está produzindo, no momento que a gente tem que ir para o mundo afora, até o Valdemar fala muito isso, né? O movimento da psique que vai para fora, para frente e acima. A gente tem o seu lugar, a gente precisa fazer isso até como desenvolvimento da nossa personalidade. A gente precisa conquistar o nosso mundo. A gente precisa dar conta da nossa vida. Então essas ferramentas e essas técnicas que cuidam dessa primeira caminhada têm o seu valor. Mas não dá para a gente chamar isso só como um autoconhecimento. Porque não é isso, é um conhecimento de uma parte nossa, uma parte até que é funcional. Porque a gente vai se moldar e a gente vai se conhecer visando performance, concordam? Agora, o autoconhecimento, se conhecer, é dar conta, inclusive, de como a gente viveu o mundo aqui fora, de qual imagem a gente passou, que imagem a gente construiu, como os outros enxergaram a gente nessa caminhada aqui fora, mas principalmente quem fui eu esse tempo todo. Quem sou eu vivendo essa vida produtiva e funcional, mas quem sou eu dentro dos meus dramas? Quem sou eu dentro dos meus complexos? Quem sou eu dentro do meu futuro? Né? Que em algum momento eu vou ter que dar conta daquilo que eu não fiz, daquilo que eu tive medo, daquilo que eu negligenciei de mim mesmo. Isso é o autoconhecimento. Agora, não tem como a gente se lançar para isso, para essa nossa totalidade, achando que a gente só vai encontrar coisa bacana, né? Que vai ser um processo, quase que uma licença poética para esse sofrimento, né? Porque aquele sofrimento lindo, onde a nossa alma se expressa, mentira. A gente tem vislumbres disso, isso aparece em terapia, que é, sabe, aquele se surpreender e falar, caramba, essa sou eu, isso faz sentido, pegou aqui, ressoou comigo, mas vem junto com sofrimento, sabe? Vem junto com culpa, porque às vezes a gente começa a dar voz para essa característica em nós e a gente percebe que não tem mais como a gente continuar vivendo da forma que a gente sempre viveu. Então, quando a gente deseja mudar isso, o que acontece? A gente se sente culpado porque algumas relações que a gente tinha não vão mais se encaixar. De repente, alguns hábitos da minha rotina ou algum padrão de comportamento meu não vai mais fazer sentido. Então, eu mudando aquilo, as pessoas que convivem comigo vão estranhar,
vão me cobrar para voltar a ser aquilo que eles conhecem, né? Então vem culpa, vem medo, vem uma série de obstáculos que, como eu disse bem no comecinho para quem chegou depois, parece que sabe aquela ideia de eu quero ver se você tá mesmo afim de se autoconhecer, se você tá realmente disposta a se olhar no espelho e conseguir enxergar além. E aí vem medo, vem receio, vem os estranhos em nós, junto com uma sensação de, peraí, eu acho que eu tô recordando, essa sensação que eu sinto aqui não é estranha, eu já senti em alguma vez. E aí você busca aqui e você fala, caramba, mas eu nunca vivenciei algo que eu pude me sentir assim. Outras pessoas trazem essa sensação de pertencimento, essa sensação, né, de uma plenitude, vem quando eu era criança, muito criança. Então tem gente que traz isso, mas não são todos que já têm essa conexão e que teve uma infância onde pôde exercer na sua plenitude um mini selfiezinho, né? Porque até desenvolver o ego, a criança é puro selfiezinho. Então é difícil, né? Nem todas as famílias conseguem garantir um ambiente onde a criança vai convivendo com toda essa característica plena e cheia dela mesma, paralelo à construção da identidade e da formação egóica. Mas vem junto uma série de pesos. E eu costumo falar que é um caminho solitário, e Jung também coloca isso. Outras pessoas que trabalham com autoconhecimento em outras linhas, até em linha de autoajuda, eles colocam, esse processo é um processo extremamente solitário. E por que é um processo solitário? Porque ninguém vai poder fazer pra gente. Ninguém vai poder descobrir algo, ninguém vai poder fazer a caminhada que a gente vai ter que fazer. Né? A gente brinca que é entrar na nossa floresta, né? Entrar na nossa mata, como nos contos de fadas. Ninguém vai poder entrar com a gente lá. A gente vai ter que ir sozinho e olhar e enfrentar o que aquela mata vai mostrar pra gente. Então é um processo solitário porque muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta não compreendem, estranham, cobram que a gente mude, né? E mudar é voltar para aquilo que a gente era. Porque eles julgam que a gente estava melhor. É clássico de pai, de adolescente vir falar, olha, meu filho tá piorando depois que começou a fazer sessão com você, né? E aí você tem que falar, mas peraí, tá piorando por quê? Porque ele tá deixando de fazer aquilo que você quer? Então o que é piorar, né? Mas isso acontece com adultos, em casamento, em relação com os pais, em relação às vezes com os filhos, na relação de trabalho. Então a gente acaba se fechando um pouquinho porque a gente está dando conta desse portal que se abre e todo esse pacote de pessoas estranhas que habitam dentro da gente. E só são estranhas porque a gente nunca parou para escutar, mas elas sempre estiveram ali tentando se manifestar, principalmente através dos complexos. É que a gente não dá bola, a gente não quer entender, por a gente não reconhecer, a gente nem quer se dar conta daquilo. Mas lá na frente, em algum momento, é inevitável também a pessoa falando, caramba, agora que eu lembro, isso aqui eu já fiz um dia, aquilo lá eu pensei de um jeito, parece que eu tô me resgatando. E aí você fala, mas quando que você viveu isso já alguma vez na vida? E a pessoa fala, não sei se eu vivi, mas eu tô me resgatando. Ou seja, ela tem um reencontro com aquilo que a alma já é, né? Porque a alma sempre é, a alma não tem trabalho nenhum, mas que o ego vai reconhecer como pertencente a ele também, tá? Depois eu passo eu passo o meu telefone, tá? Eu coloco aqui na mensagem. Mas, ô Dani, se você quiser colocar aí, pode colocar, tá? Não tem problema. Ou eu falo, é 011 99604 5099. Pode mandar o WhatsApp, eu sou ruim pra caramba de WhatsApp, porque quando eu tô atendendo eu não olho, mas uma hora eu respondo, tá? Não é sacanagem minha não, é que eu sou ruim mesmo em responder. Lilian, tudo bom? Isso, perfeita sugestão. A passagem do meio do Hollis. O Hollis é fantástico, eu amo todos os livros dele. E esse livro, A Passagem do Meio, é aquele que revira a gente do avesso, porque é extremamente profundo e é um livro lindo e é um livro também divisor de águas. Então, é da editora Paulus e quem puder adquirir,
vale muito a pena a leitura, tá? Todos os livros do Hollis são excelentes. O dicionário dos símbolos do Chevalier, a gente tem ele até no consultório, ele é muito bom para fazer consultas de sonhos, né? Para ver um símbolo ou um símbolo que fica marcante na cabeça de alguma conversa ou um símbolo que ficou muito ali destacado de um sonho. Porém, não usa ele só como um dicionário. Então, sonhei com isso e isso significa aquilo. Não. Ele vai trazer nesse dicionário de símbolo um contexto quase que arquetípico daquele símbolo. Então, ele vai te trazer uma história, ele vai te trazer uma imagem, ele vai trazer um símbolo mesmo daquilo, né? Então, aquela imagem é um símbolo. Mas para a análise, principalmente aqui dentro da nossa visão, tenta conversar como que você se relaciona com aquele símbolo, o que aquilo tem a ver e traduz da sua própria experiência, e aí você vai amarrando, tá? Ele é excelente, é um livro que vale muito a pena ter para consulta, mas não encara o dicionário dos símbolos como um dicionário, tipo dicionário de sonhos, sabe? Que aí você vai abrir, sonhei com isso, significa tal. Olha o símbolo, vê o que ele tem ali para dizer do símbolo e faz um mergulho em você para ver como que aquilo reflete e ressoa com a tua experiência, tá? Aí você consegue ter essa aproximação simbólica com o recurso símbolo que ele coloca lá. Então ele é um excelente material complementar, mas nunca vai substituir a tua visão e a tua experiência diante do símbolo, tá? Mas ele é ótimo. Isso aí também. Daniel é todo o tecnológico aqui, né, da dupla. Então ele que vai saber disso. É um momento muito mágico, é recompensador, com certeza. Gostei disso. Hoje você tá com as frases, hein? Gostei, Vanessa. É um silêncio barulhento. E eu acho que por isso, até na meditação, né? Por que a gente resiste tanto a entrar em silêncio, né? A ficar com a gente mesmo? Porque o silêncio tem muita coisa para nos dizer. Então a gente morre de medo de ficar no silêncio. Porque ele vai falar e ele tem muita coisa para falar. Mas é isso. A gente tem que encarar e aí uma ajuda terapêutica vai dando recursos, vai estruturando a gente para conseguir entrar em acesso com esse conteúdo e persistir, tá? Então, por isso que o processo terapêutico é importante nesse processo. O inconsciente sempre começa a se falar e cada vez mais que a gente dá oportunidade para o inconsciente e a gente vai entendendo como ele se manifesta, porque isso também é de forma única, mais ele fala. Então é um aprendizado, a gente tem que aprender a escutar a voz do inconsciente e deixar que ele faz o trabalho, né? Ele vai buscar oportunidade sempre de se realizar e de se mostrar. E aí é o ego que tem que ficar atento e fazer o trabalho do reconhecimento e integração desses conteúdos. Eu amo essa música, O Caçador de Mim, né? Nada temer senão... Como é que é? Nada temer senão o correr da luta, é isso? Agora eu confundi, mas essa música é linda. É um tsunami de sentimentos e emoções, sim, essa é a própria teoria dos complexos, né? Que quando vem, chegando... arrasta a gente para um outro lugar. O próprio Jung coloca isso no livro vermelho, tem até aqui, eu já vou entrar nele numa questão, mas se até o Jung falou, né, que ele foi para a descida dos infernos, isso também faz parte do processo, gente. Então não é só o lado bom da coisa, apesar que isso no final é bom, mas enquanto a gente está nesse período do processo, ele é realmente um grande desafio, por isso que a gente não pode desistir na primeira. Esse processo pode ser perigoso também, de repente descobrir que o verdadeiro eu não se encaixa na vida vivida pela sociedade existente. Então, o Jung, ele coloca que não existe uma pessoa 100%, né? Não há um mal suficiente que não possa se encaixar dentro de um bem e nem um bem suficiente que não vai incluir o seu mal. Então, não tem perigo de você descobrir a sua totalidade, porque todo mundo vai ter conteúdos bons e conteúdos maus.
né? É essa balança, é o que significa o bem, né? E o bem perante um grupo, o bem perante a sociedade, que é o que a gente vai atrás, mas não significa que a gente vai limpar o nosso mal. Então, não é perigoso, nunca será perigoso a gente descobrir quem a gente é de verdade. É a desconexão com a nossa alma, é a desconexão com a nossa essência que faz a gente se perder e, inclusive, ser tão destrutivo perante aos outros, perante ao grupo e perante a sociedade. Quanto mais a gente fica doente de nós mesmos, e aí na visão da psicossomática, a doença é a desconexão, são ordens contrárias entre consciência e inconsciente, entre mente e corpo, isso é o adoecimento. Quanto mais a gente está doente da gente mesmo, mais a gente é nocivo aqui fora. Quanto mais olhando para dentro, quanto mais conectado com a nossa essência, mais profundo a gente chega na nossa alma, e aí a gente percebe, Roberta, que a gente faz mais parte de um todo. Tanto que Jung fala, o processo do autoconhecimento, ele não tem validade nenhuma se a gente parar na gente. Ele é uma primeira etapa de saber a nossa individualidade, e conhecendo a nossa individualidade, a gente chega no nosso papel perante o coletivo e perante a sociedade. Então, quando a gente faz esse caminho de volta para casa, a gente vê a nossa importância com o todo. E a gente cuida, porque a gente sabe que o todo também é reflexo nosso. E isso não é um papinho, não. É o que o Jung coloca na obra dele, que é o que ele vê de estudos psíquicos, é o que a gente acredita aqui nessa linha junguiana, mas também é o que a gente vê em muitas outras áreas, em outros segmentos aí, que fala dessa reconexão, caminhos mais da espiritualidade, como o próprio yoga mesmo, né? Que ele tem as condutas, yamas e niyamas, condutas pessoais e condutas perante a sociedade. Então, mesmo a pessoa que tem uma conduta pior possível, se ela mergulhar no inconsciente dela, ela vai ver um vislumbre de um bem ali. Só que o que acontece é que muitas vezes esse bem também está camuflado. Do mesmo jeito que todos nós temos, que consideramos bons, né? A gente é do bem, a gente tem um potencial destruidor dentro da gente, a pior pessoa do mundo tem como a sua sombra uma pessoa do bem. Então a sombra não é só o que é negativo, mas é aquilo que a minha consciência acha que pode me atrapalhar, que não combina comigo, então que eu deixo ela num cantinho ali protegido, num cantinho muito fechado, né? Mas a sombra de um assassino pode ser ele ter um coração extremamente mole, e aí ele não vai ser esse terrível, né? A sombra de um traficante. Eu sei que isso é polêmico, isso não quer dizer que a gente reduz a responsabilidade, né, do que cada um fez dos seus atos, mas não tem como isso, né, esse autoconhecimento, esse mergulho interior, ser mais perigoso do que a pessoa viver condicionada a achar que só é mente, só é uma cabeça, sem sentimentos, sem virtude, sem valores, sem o espiritual dentro dela, e só cometendo as atrocidades ou vivendo de forma egoísta. Isso é muito mais perigoso para ela e para uma sociedade do que se conhecer, tá? Pelo menos essa é a minha conclusão do que eu estudei e do que eu vejo, tá? Se alguém tiver alguma diferente, por favor, fale, mas é como eu enxergo isso, tá, Roberta? Dessa forma. Eu acho que nada é mais perigoso tanto quanto a ignorância de si mesmo. Tá? Eu acho que isso é pior. Até porque se eu sei que eu tenho um lado potencial que pode ser ruim para alguém, eu sabendo disso, eu tenho uma responsabilidade moral, uma responsabilidade ética de evitar situações onde esse meu lado vai sair descontrolado. Só que aí é uma autorresponsabilidade. Se eu sei que eu tenho esse potencial destrutivo dentro de mim, cabe a mim mesmo ser responsável para ele não vir à tona. Então é uma reforma que eu tenho que fazer, uma reforma íntima, né, da minha verdade. Então, eu até brinco em terapia, é bizarro eu falar aqui, mas vou falar, que, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sempre fui meio briguentinha, sabe? Meio de justiceira, e vou peitar, e vou fazer, e vou mandar, parará. Uma atitude completamente diferente do meu irmão, por exemplo, mais velho, que ele sempre foi mais da paz, tipo, ele brigava em casa.
Mas na rua, tipo, não brigava. As pessoas faziam sacanagem com ele, ele ficava quieto. E eu ia lá querendo ser... Sempre comprei briga de todo mundo, um terror. Então eu sei que eu tenho limites, né, de condutas e limites de situação, porque se me pega desprevenida, o meu sangue vai subir e eu vou querer ser a justiceira da parada. E isso não vai me levar a lugar nenhum, porque eu posso ser extremamente injusta dentro da minha justiça. Então, sabendo que eu tenho esse meu lado mais justiceiro mesmo, que é um lado que eu tenho uma agressividade de querer ser correta e fazer o que é certo o tempo todo, tal, mas pode se transformar numa arrogância, né? Se eu quiser fazer tudo não pelo que tem que ser, mas pelo que eu acho que tem que ser. E aí cabe a mim não me colocar em situações onde esse meu lado pode vir à tona. Então eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu jamais poderia ter uma arma comigo. Não que eu vá fazer alguma coisa, mas eu não tenho certeza que eu não queria fazer, porque eu sou briguenta, entendeu? Então eu jamais teria, porque eu não sei o que eu faria tomada por um complexo. Pode ser só minha fantasia, porque nunca passou pela minha cabeça agredir ninguém? Sim, pode ser só uma fantasia de onde eu posso chegar. Eu não vou pagar pra ver, né? Porque eu não sou briguenta de ir pra cima, de machucar ninguém. Eu sou briguenta dali, né, do bate-boca. Então, na minha fantasia, se eu tivesse isso, eu poderia me dar mal. Se é uma fantasia ou não, eu prefiro ficar com esse conteúdo e falar, eu sou uma pessoa que jamais teria, eu não posso ter, porque se eu já sou folgada sem, imagina com aquilo, se aquilo vai me descontrolar e se eu acabo fazendo uma grande merda da minha vida por conta disso, tá? Então, é só essas observações que a gente tem que ter. Então, nunca passou pela minha cabeça, não sei se eu seria capaz, mas eu tenho medo de pensar que eu posso ser capaz, então cabe a mim ficar longe de conflitos, né? Mais ou menos esse, eu sei que é exagerado o exemplo, mas é só porque eu acho que fica didático, né? Então, tem que colocar um pé atrás. Comum despertar também a mediunidade? A mediunidade ela vem em outro processo, mas ela pode ser despertada também, mas não faz parte deste processo do autoconhecimento despertar da mediunidade. Mas se isso já é uma condição de predisposição sua, se você já tem uma conexão nesse processo de autoconhecimento, você pode sim desenvolver. Mas não, por si só, não tem ligação com esse processo, tá? Mas aí vai da sua individualidade, não do processo de autoconhecimento, se a gente fosse achar uma base ali comum para todo mundo. É a passagem do meio, do Hollis, tá? Isso aí. Estamos introduzindo um método junguiano, quero muito poder ajudar meus pacientes com os seus sonhos. Sempre, né, quando vai ajudar os pacientes com sonhos, pergunte para ele, sempre, né, não queira dar os dados. Primeiro se esgota tudo que ele tem para ampliar. Depois que ele ampliou tudo, se vocês sentiram dificuldade, se não conseguiu fazer uma ampliação de nada, vai atrás do dicionário de símbolos, tá? Mas primeiro fica com a imagem, percepção e simbologia do próprio paciente. Ele sempre vai saber mais do sonho dele do que qualquer outro livro, tá? Só fazendo um parênteses aqui, tinha numa supervisão, ou não sei se era um curso, muitos anos atrás, eu acho que foi num curso, tinha uma colega que ela trouxe um sonho dela pra gente olhar e ela falava de um bicho, agora eu não lembro, mas que a gente falava, meu, que bizarro, como que ela sonhou isso? E aí eu lembro que, ampliando o sonho dela, ela fala, não, quando eu era pequena, isso aparecia muito na casa dos meus pais. E a gente falava, cara, mas como assim? Tinha esse bicho na casa dos seus pais? Então, se você só pega aquele bicho e vai no dicionário de sonhos, você pode ir para um sentido que, pra mim, que eu nunca vi aquilo ao vivo na minha frente, a não ser no zoológico, eu ia achar muito surreal o inconsciente dela colocar aquela imagem. Mas ela mesma falou, não, pode ter uma ligação com a minha infância, porque de vez em quando aparecia esse bicho na casa dos meus pais. E aí isso vai ter mais conteúdo psíquico do que você ir para a simbologia do próprio animal, tá?
Os Pantanais da Alma, eu amo. Pantanais da Alma eu já usei, acho que todos os capítulos aqui, que eu acho também sensacional. Deixa eu só ver aqui. Falei exatamente isso com o meu psicólogo hoje. Sempre fui briguenta e contestadora. Estou me estranhando por estar mais calma. Pois é, bem-vindo ao time. Não é por isso que eu medito, faço yoga, porque eu tento ser uma pessoa mais calma, aceitar que os outros vivem de uma maneira diferente que a minha, de que a vida se encarrega de mostrar que a pessoa tá errada, mas eu vou confessar que de vez em quando eu ainda sou boa de briga. Eu posso ter essa cara, tô muito leve, tô muito zen, mas, não pede, não me tira do sério, não me faça de tonta, porque aí a briguenta volta e volta bem, viu? Volta bem, porque eu fui muitos anos uma bela de uma briguenta, então se é uma coisa que eu sei fazer é isso. Mas eu não quero que ela apareça não, mas ela pertence a mim, então eu sei que ela existe, mas agora eu escolho em qual briga entrar. Agora não é qualquer coisa e qualquer assunto que vai ter ali a minha ação, porque isso me desgastava demais. Eu fazia isso, mas me desgastava horrores. Foi no grupo de estudos, né? Você tava lá. Então é isso. Bom, gente, agora tem um ponto também que é assim, desde o início que eu comecei a atender no consultório, eu sempre falava para os meus pacientes que eles tinham que se apaixonar pelo processo. E muitos davam risada, porque eu acho que na verdade eles não entendiam direito o que eu estava querendo falar. Eu falava, olha, mais do que focar ali no resultado, no objetivo, se apaixona pelo processo. E eu nunca entendi, nunca soube se todos entenderam direito aquilo que eu queria dizer. Mas queria trazer aqui o que eu estava querendo dizer para eles, que de vez em quando eu ainda trago isso no meu consultório, eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho importante para esse processo de autoconhecimento. Quando eu falo se apaixona pelo processo, eu tô querendo dizer que se a gente não tem, uma entrega total ali, se a gente não tem comprometimento com o nosso processo analítico, com a nossa própria vida, com os nossos próprios sentimentos, se eu não tenho aquela sensação, sentimento de aposta, sabe, de fé, de eu vou apostar nisso aqui, eu vou confiar em mim, eu vou confiar na minha impressão, eu vou confiar aqui no que eu tô sentindo, vou confiar na minha intuição, vou confiar nisso. Se eu não tenho essa devoção por mim mesmo, se eu não me entrego totalmente, o processo não se dá da mesma forma. Se eu não tenho essa atitude comigo, na primeira dúvida, na primeira derrapada, porque sim, nós derrapamos, eu falo aqui que eu tô mais zen e eu tô mesmo, melhorei 1000%, só que ainda de vez em quando baixa a Yansan aqui, aí eu faço um rebuliço, mas nessas derrapadas, mas na primeira derrapada, na primeira dúvida, no primeiro confronto, eu posso desistir do meu processo. Por quê? É como se eu fico em cima do muro, se eu fico naquele ponto mais ou menos, na primeira derrapada, na primeira frustração, naquele primeiro chacoalhão que a vida vai dar, eu coloco tudo a perder. Só a atitude dos grandes apaixonados, que é assim, não, eu quero mesmo, eu vou mergulhar de cabeça, não vai ser isso, aconteça o que acontecer, eu vou lá, eu vou apostar. Eu aposto nisso, eu quero isso, isso é se apaixonar pelo processo. É entender que mesmo nos dias mais ali caídos, diante dos obstáculos, diante da crítica de repente de uma esposa, ou diante da chantagem emocional que os pais vão fazer por você estar mudando, virando a cara, sendo outra pessoa, diante disso, eu não vou abrir mão do meu propósito, não vou abrir mão de mim e eu vou continuar me conhecendo para me libertar. Isso é o se apaixonar pelo processo. Não é achar bacaninha essa montanha russa de sentimentos e de experiências, não é só isso, mas entender que é só diante dessa postura, de enfrentamento dessa montanha russa,
é que eu vou adquirir autonomia, que eu vou adquirir um certo controle, mas não é o controle egóico, é um controle de posse da minha própria alma, dos meus próprios desejos, e aí que entra o autoconhecimento. É saber os meus limites, é saber aquilo que me desestabiliza, é saber aquilo que eu não dou conta, é saber um monte de coisa bacana que eu guardo dentro de mim, que eu nunca pude expressar por medo, por timidez, ou mesmo por culpa, né? Por achar que, se eu tô fazendo isso, eu vou esfregar na cara do outro, que o outro não combina com isso, ou que o outro ficou para trás em relação desse assunto. Nossa cabeça vai fundo, né? Mas o processo de autoconhecimento é a gente entender que no fim das contas, tudo isso vai mostrar pra gente quem a gente é de fato. O próprio Jung no livro vermelho, e aí eu trouxe, eu com meus livros encapados que refletem nessa hora, na luz de blogueira, né? Gente, vocês não precisam comprar aquele livro grandão, que é maravilhoso, cheio de imagem, porque eu tenho certeza que vocês vão abrir muito pouco, tá? Se concentrem em comprar esse aqui, que são os textos, e isso já é um material riquíssimo de estudo. Esse próprio livro, o livro vermelho do Jung, é testemunha desse processo que ele mesmo enfrentou, onde ele achou que ele estava enlouquecendo, onde ele ficou totalmente desestruturado, porque ele começou a se dar conta e ter que ver que o assassino, a prostituta, todas as pessoas que ele conversava ali eram parte dele também, até vir as experiências, o Philemon, e aí a parte que a gente adora repetir do Jung, mas a descida ao inferno, o confronto, o medo, o desconhecido dele, também está aqui nesse livro, e é esse livro que deu origem a toda a obra dele. Ou seja, foi através desse confronto, né, de se colocar frente a frente da própria alma, dos próprios terrores, é que surgiu toda a psicologia analítica. Então isso aqui é uma testemunha desse processo. Por que que a gente na nossa vida não quer enfrentar também os nossos temores, né? A nossa versão terrível, e que eu posso te garantir, quando a gente começa num processo terapêutico, a gente vê que não é tão terrível assim. Mas, da mesma forma que é natural nosso evoluir, que é natural da nossa humanidade buscar uma evolução, é natural também tentar se apegar a laços de pertencimento. E por isso que nesses processos de autoconhecimento, isso se torna o que vai estagnar. Porque uma parte nossa quer olhar, uma parte nossa já entendeu a necessidade de se olhar, uma parte nossa está pronta para mudar. Só que a parte que é apegada ao pertencimento, a parte que é apegada aos laços, ela quer manter. Essas são as relações simbióticas. Até nesse livro aqui que eu trouxe, que é O Caminho para Si Mesmo, da Verena Cast, que eu gosto muito. Esse livro é um livro bem curtinho, que ela vai só pontuando, né? Por exemplo, tá vendo? Não sei se dá para ver aqui. Sabe? São trechinhos mesmo, que ela vai colocando temas dentro da obra. E ela mesmo aqui coloca, né, que toda vez que a gente vê uma relação simbiótica, na verdade a gente deveria perguntar: o que essa simbiose está me impedindo de mudar e evoluir? Porque a simbiose é a gente permanecer grudado a uma condição. Então a gente deveria se questionar o que essa necessidade de pertencimento, o que essa necessidade de ficar onde a gente estava, onde a gente está, traduz ou fala pra gente de mudanças, de medo de mudar, de medo de alterar uma condição. E tudo isso faz parte do processo, né? Até ela coloca aqui, eu peguei um trechinho que ela fala assim: parece ser uma lei que sempre que algo de novo se abre, junto com isso mostra-se sempre também o lado persistente. E é assim, quando a gente se coloca no caminho do autoconhecimento, tem a parte boa, tem a parte que a gente se reencontra, tem a parte que dá um empoderamento pra gente, mas vem junto também com estagnação, vem junto com dúvida e vem junto com críticas, porque as pessoas não querem que a gente mude. Todo mundo fala que quer mudar, todo mundo que fala que quer as verdades, mas ninguém segura o tranco do vamos ver.
E isso gera culpa na gente. Por isso que a gente precisa persistir no nosso objetivo para não deixar essa condição, esse padrão minar a nossa trajetória. A gente tem que seguir adiante porque esse é o nosso processo de individuação, né? E tudo isso que vem junto, né, dessa angústia, desse medo, são emoções. E ter emoções significa que algo dentro de nós está em movimento, é só isso. Então não queira eliminar, não queira tirar as emoções de um processo de autoconhecimento, porque aí você não vai se lançar para o processo. Se colocar nas emoções e todas elas, né, o pacote completo das emoções, é entender que tem algo aqui movimentando. E toda vez que a gente tem algo movimentando, que a gente tem uma carga forte de emoção, a gente tem o quê? Os complexos sendo formados. E a gente não pode esquecer que a gente pode formar, a gente pode se abastecer de complexos positivos, não só complexos negativos, que também é outra coisa que a gente tende a achar e que não é verdade. Queria trazer só um trechinho do livro vermelho do Jung, só para vocês verem como que não é fácil. Isso está no comecinho do livro, então ele nem tinha passado por todas as experiências ainda, está no capítulo Alma e Deus, então quem já leu sabe que é bem no comecinho, mas é só uma amostra do quanto que mexe esse autoconhecimento. Então vou ler para vocês. Nós gostaríamos de aprender esta linguagem, porque ele está falando com o espírito da profundeza, né? Ele tem o espírito da época, que é como a gente se encaixa aqui, e o espírito da profundeza, que é a nossa alma, a nossa parte que neste momento está encaixada como Marcela, mas está, pertence a toda uma história da humanidade e vai continuar existindo, tá? Então ele coloca assim: nós gostaríamos de aprender esta linguagem, mas quem é capaz de ensiná-la e aprendê-la? Pois só a erudição não basta. Existe um saber do coração que dá esclarecimentos mais profundos. O saber do coração não é possível encontrá-lo em nenhum livro e em nenhuma boca de professor, mas ele nasce de ti como o grão verde da terra preta. Mas como posso conseguir o saber do coração? Só poderá conseguir esse saber vivendo plenamente a tua vida. Tu vives a tua vida plenamente quando tu vives também aquilo que nunca viveste, mas sempre deixaste para que outros o vivessem e pensassem. Tu dirás: eu não posso viver ou pensar tudo que os outros vivem e pensam, mas deves dizer: a vida que eu ainda poderia viver, eu deveria viver, e o pensar que eu ainda poderia pensar, eu deveria pensar. Tu queres fugir de ti para não teres de viver aquilo que não foi vivido até agora. Mas não podes fugir de ti mesmo. Isso está todo o tempo contigo e exige realização. Se te colocares cega e surdamente essa exigência, tu te colocarás cega e surdamente contra ti mesmo. Então jamais alcançarás o saber do coração. O saber do coração é como o teu coração é. De um coração mau, conheces coisas más. De um coração bom, conheces coisas boas. Para que vosso conhecimento seja completo, considerai que vosso coração é ambos, bom e mal. E tu perguntas: mas como devo também viver o mal? O espírito da profundeza exige: a vida que ainda poderias viver, deverias viver. O bem decide, não o teu bem. Não o bem dos outros, mas o bem. E talvez aqui responda aquela questão de que se não tem perigo da pessoa no autoconhecimento colocar para fora o pior, e o pior que pode ser para a sociedade. Não, porque tem um bem maior que segura a gente. Não é o nosso bem e nem o nosso mal. A gente precisa olhar o nosso bem e o nosso mal para o bem maior da conta da nossa totalidade. E aí pula um pouquinho e aí ele coloca: o próprio espírito da época, né? Então, quem nós somos, o próprio espírito da época fez com que eu acreditasse em minha razão. Deixou-me ver uma imagem de meu si mesmo como um chefe de ideias maduras. Mas o espírito da profundeza ensinou-me que sou um servidor e servidor de uma criança. Esta palavra repugnou-me e eu a odiei, mas tive de reconhecer e admitir que minha alma é uma criança e que meu Deus é uma criança em minha alma.
e aí vai. O livro vermelho é a coisa mais linda que existe. Então, ponham na lista, juntem um dinheirinho e comprem. Não precisa ser o grandão, porque o grandão, inclusive, não dá para ler, porque ele tem a parte da... Tem as imagens e depois tem a leitura atrás, mas ele é muito grande, ele é um trambolhão. E a gente não vai riscar aquele livro. Esse aqui dá para anotar, riscar, marcar, e o conteúdo é o mesmo. E aqui nessa parte que ele fala que aí entrou em contato com uma criança, que é o grande desconforto dele, que ele fala: eu sou um médico, eu tenho uma reputação, eu sou um homem de prestígio, eu sou maduro, e você, minha alma, vem falar que na verdade é uma criança, que dentro de mim, além de tudo, é uma mulher e é uma criança que precisa ainda amadurecer. E ele fica revoltado porque ele não entende que dentro daquele, né, por detrás daquele homem tão erudito, tão maduro, com tanto prestígio, tinha uma criança habitando dentro dele. E aí eu não vou dar spoiler porque é um diálogo lindo. Esse livro para mim foi perturbador porque eu consegui sentir tudo que ele sentia. E eu tinha lido, depois eu fiz o curso da Lilian Zurba, que ela dá, principalmente para os alunos do IGEP, e aí eu reli ele de novo e é uma coisa louca. Mas aqui é o próprio, né, livro testemunha de que uma hora essa conta chega, de que a gente não pode ter medo de se confrontar, e não significa que a gente tem que viver a vida dos outros, mas a gente tem que parar no processo de autoconhecimento e falar: será que é isso mesmo? Será que eu gosto daquilo que eu sempre verbalizei que eu gosto? Ou será que aquilo que o outro fez, o outro falou, que eu sempre critiquei e achei repugnante, será que eu também não concordo com ele? Será que se eu tivesse na condição dele eu não faria igual? Isso é um autoconhecimento. É você chegar nas suas verdades, respeitando os seus limites, mas não tendo medo de se fazer essas perguntas, né? Será que isso aqui é realmente o que eu quero? Será que eu vivi da forma como eu planejei? E aqui, como tem o diálogo, a gente deveria pensar aquilo que a gente nunca pensou e a gente deveria viver aquilo que a gente nunca viveu. E nunca é tarde para isso. E talvez esse seja o pedido da metanoia, que depois de uma certa idade, que a gente fala: não tenho mais obrigação de nada com ninguém, eu posso me dar a liberdade de tirar um pouco as minhas amarras e me sentir mais livre para expressar a minha verdade, quem eu sou verdadeiramente. É também se apaixonar por você mesmo e toda a sua singularidade, se colocar à mercê de você mesmo para alcançar o melhor de si. Exatamente, é isso sim. Uma bolsa Jung, né? Cara, faz muito tempo que eu não compro livro, porque eu tava uma coisa assim louca, comprando muitos livros. Tem livro que eu não consegui ler, mas a lista tá grande, né? Porque os livros não vão acabar nunca, mas uma bolsa Jung seria ótimo. Seria incrível, né? Hoje eu queria dar um abraço no Jung. Estou num momento bom e isso se deve muito a ele. E ao conhecer Jung também. Poxa, obrigada, Cláudia. Aprendo muito aqui. Hoje, 61 anos sem um mestre. Pois é, hoje é um dia... Eu até comecei falando, né, do celebrar, e tem gente que não gosta de associar o celebrar com data de morte. Mas, assim, a gente tem que celebrar esse cara que se dedicou a se despir da alma dele, a enfrentar muitas coisas, porque ele foi extremamente julgado, principalmente pela ala científica, mas que graças a ele a gente se tornou um pouco mais humano, porque eu acho que essa é a visão da psicologia analítica, é uma psicologia que é extremamente humanizada, porque a partir do momento que você considera e dá espaço para singularidade, para individualidade, e isso parte de um coletivo, isso é extremamente humano. Então a gente que gosta, a gente que curte, a gente que tem a possibilidade, a gente tem que celebrar a vida desse mestre, porque realmente ele foi um mestre e mesmo estando há 61 anos já fora, ele trabalhou, ele contribuiu até o último dia de vida dele e como a leitura dele é atual. Independente da época, a gente tem que fazer uma adequação ou outra, mas é impressionante como ele acessa a alma, e a alma da profundeza não é o espírito do tempo, a alma da profundeza é única, sempre vai se encaixar em qualquer época e em qualquer vida,
porque ele fala de alma, ele não fala só de comportamento aqui fora. Então, isso é maravilhoso, é perfeito. Essa parte da citação tá no capítulo Alma e Deus, na página 121, se eu não me engano, 121, 122. Eu tinha até separado uma outra parte aqui, mas aí eu ia me segurar demais vocês. Mas esse tá na página 121, capítulo Alma e Deus, tá? Pois é, Daniel, eu falei isso no comecinho da live. Hoje é a data de falecimento dele. E a gente nem fez o postzinho, né? Que bom que vocês tiveram insights, que bom, gostei desse caderninho, eu também sou fã dos caderninhos, anoto tudo. Aliás, gente, eu tenho um caderno que eu anoto os insights para as lives. Todas as minhas lives estão aqui, os insights. Esse caderno é valioso. Esse caderno aqui eu não posso perder de forma alguma, porque aí tem tudo que eu falo para vocês. Bom, gente, acho que esse era o bate-papo de hoje. Espero ter conseguido atingir o objetivo de falar que é parte do processo de autoconhecimento, ter que lidar com os sentimentos que desestabilizam, que desestruturam. É assim na nossa vida. Se a gente quer arrumar um cômodo, a gente não tem que primeiro desarrumar, tem que lidar com o pó, com a sujeira e depois a gente vê tudo arrumadinho? A nossa casa, o nosso mundo interior é do mesmo jeito, a nossa psique funciona do mesmo jeito. A gente que tem a ilusão de que é um processo diferente, que se dá de uma maneira diferente, mas não é. Então, para a gente organizar, para a gente se conhecer, a gente tem que fazer uma muvuquinha aqui interna. O importante é, se vocês se apaixonarem pelo processo, se vocês forem com devoção a vocês mesmos e à sua história, a quem você é, ao seu desejo, não vai ser uma derrapada, não vai ser uma crítica, não vai ser um obstáculo que vai impedir vocês de chegarem onde vocês querem, que é a construção da ponte com base e honrando tudo que foi vivido, mas trazendo uma estrutura sólida, mais em comunhão com aquilo que você é hoje, com aquilo que você acredita, com seus recursos, para te levar aonde você quer. Então, isso é o se apaixonar pelo processo, isso é o outro lado do autoconhecimento, e quando passa, eu posso garantir, até este processo, até esse momento vai ser riquíssimo. Não é só um momento ruim, ele é um momento que ele conta muito pra gente, ele fala muito da gente, porque ele coloca medos e limites ali na nossa mesa pra gente amadurecer. Então que todo mundo tenha coragem de se olhar, que se apaixone pela própria história e pelo próprio futuro, por todas as potencialidades e persistam nesse processo de autoconhecimento que não tem fim, mas que a gente não vai só ter conhecimento e ganho lá na frente. Essas coisas acontecem de forma mútua, de forma paralela. Ao mesmo tempo que a gente ganha, a gente entra em confronto e assim a gente vai caminhando um passo de cada vez, tá bom? Eu que agradeço o carinho de vocês, que bom que vocês gostaram, que ficou clara a mensagem. Muito bem, Cláudia, gostei. Maratonem aí os nossos vídeos, tem bastante conteúdo. Eu acho que a gente faz com muito carinho, então tem bastante coisa legal. Vocês podem também dar dicas de temas. Obrigada, Jane, você é uma querida. Zé, querido, Zé, meu ex-cunhado querido, que bom que você tá aqui, muita saudade de você, viu? Então é isso, gente, eu não vou mais segurar ninguém. Excelente caminhada para todos vocês, é um prazer enorme estar aqui, me sinto muito abraçada por cada um que acompanha, que dá esse retorno legal, e isso que mantém a gente aqui semanalmente, quinzenalmente, eu e aí o Daniel. Então fico feliz. Quem chegou mais tarde, não deixa de ver que vai ficar gravado no nosso IGTV, e compartilhem com os amigos, ajudem a gente a divulgar o canal, tá bom? Excelente beijo para todo mundo, uma excelente semana e boa caminhada. Eu estou nessa caminhada também, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!